Você sabia que existe um benefício fiscal secreto que pode economizar milhares de reais para quem tem mais de 55 anos e uma previdência privada? E que os grandes bancos podem estar escondendo essa informação de você? Fique comigo até o final deste vídeo, porque vou revelar como você pode aproveitar uma janela de oportunidade única para pagar menos imposto e evitar que o seu dinheiro suado vire pó. Muitos brasileiros sonham com uma aposentadoria tranquila, guardando dinheiro na previdência privada, mas o que ninguém te conta é que, na hora de sacar, o leão do imposto de renda pode morder uma fatia enorme do seu patrimônio. E é aí que entra esse benefício. Mas antes, deixa eu te contar uma história real. Conversei recentemente com um engenheiro aposentado, vamos chamá-lo de Carlos. Aos 65 anos, ele decidiu resgatar sua previdência privada, um plano PGBL que acumulou por mais de 2 décadas. Ele tinha cerca de R$ 1 milhão e esperava usar esse dinheiro para viajar com a esposa e ajudar os netos. No dia do resgate, ele teve um choque. Quase R$ 275 mil foram direto para o imposto de renda. Ele perdeu o equivalente a um apartamento popular por pura falta de informação. O gerente do banco nunca mencionou a alternativa que ele tinha. O Carlos ficou arrasado, sentindo que anos de esforço foram jogados fora. E o pior, ele não podia mais voltar atrás. A história do Carlos, infelizmente, é muito comum. A maioria das pessoas só descobre as armadilhas da previdência privada quando já é tarde demais. Mas você não precisa passar por isso. Existe uma forma legal e inteligente de evitar essa mordida do leão. Vamos entender o básico. Existem dois tipos principais de previdência: o PGBL e o VGBL. Você pode deduzir suas contribuições do imposto de renda anual, mas na hora do resgate, o imposto incide sobre o valor total, ou seja, o que se aplicou mais os rendimentos. Já no VGBL não há dedução anual, mas o imposto na saída é apenas sobre os rendimentos. E aqui está o pulo do gato: a forma como o imposto é calculado. Existem duas tabelas, a progressiva e a regressiva. Na regressiva, quanto mais tempo o dinheiro fica investido, menor a alíquota de imposto, chegando a um mínimo de 10%. Parece bom, certo? Mas para quem precisa do dinheiro como renda mensal na aposentadoria, a tabela progressiva pode ser muito mais vantajosa, especialmente depois dos 65 anos. E por quê? Porque a tabela progressiva é a mesma que incide sobre salários e aposentadorias do INCC, e para pessoas com mais de 65 anos, existe uma dupla isenção. Isso mesmo, uma isenção extra no imposto de renda em valores de hoje. Isso significa que você pode receber uma renda mensal de quase R$ 4.000 da sua previdência privada, sem pagar um centavo de imposto. Vamos voltar ao caso do Carlos. Ele estava na tabela regressiva e sacou tudo de uma vez. Pagou 27,5% sobre o montante. Se ele tivesse na tabela progressiva e planejasse seus resgates, a história seria outra. Ele poderia ter convertido seu plano em uma renda mensal e aproveitar a isenção para maiores de 65 anos. Ao longo do tempo, a economia seria gigantesca. Ele poderia ter evitado pagar centenas de milhares de reais em impostos legalmente. O grande problema é que a maioria dos assessores e gerentes de banco empurra a tabela regressiva como a melhor opção para todo mundo, sem analisar o caso individual de cada cliente. Eles vendem a ideia dos 10% de imposto como um sonho, mas esquecem de mencionar que isso só vale para resgates de longo prazo e muitas vezes não é a melhor estratégia para quem vai viver daquela renda na aposentadoria. A boa notícia é que existe uma janela de oportunidade. Se você tem mais de 55 anos e está na tabela regressiva, ainda dá tempo de mudar. A lei permite que você faça a portabilidade do seu plano para um novo, optando pela tabela progressiva. Mas atenção, essa escolha é irreversível. Uma vez que você muda para a tabela progressiva, não pode mais voltar para a regressiva. Por isso, essa decisão precisa ser muito bem pensada e baseada em cálculos. Essa mudança estratégica pode ser a diferença entre uma aposentadoria confortável e uma cheia de preocupações financeiras. Imagine poder usar aqueles R$ 275.000 que o Carlos perdeu para realizar seus sonhos, cuidar da sua saúde ou simplesmente ter mais segurança,
É sobre isso que estamos falando. Mas como fazer essa mudança? O primeiro passo é analisar seu plano atual. Qual é o tipo, PGBL ou VGBL? Qual a tabela de tributação? Qual o saldo acumulado? Depois é preciso fazer uma simulação. Qual será a sua renda mensal desejada na aposentadoria? Você tem outras fontes de renda, como INSS, social, aluguéis. Com essas informações em mãos, você pode comparar o imposto que pagaria em cada cenário. Muitas vezes, a tabela progressiva, combinada com a isenção para maiores de 65 anos, resulta em uma carga tributária muito menor. Cuidado com as armadilhas. Muitos bancos dificultam esse processo de portabilidade. Eles podem demorar, tentar te convencer a ficar ou empurrar produtos com taxas abusivas. As taxas de administração e de carregamento podem corroer seus rendimentos. Uma taxa de administração de 2% ao ano, por exemplo, pode consumir mais de 40% do seu patrimônio em 30 anos. É fundamental buscar planos em seguradoras independentes, que geralmente oferecem taxas muito mais competitivas, abaixo de 1% ao ano e sem taxa de carregamento. Não deixe o futuro nas mãos de quem não tem seus melhores interesses no coração. A história do Carlos é um alerta. A falta de conhecimento custa caro, muito caro. Mas agora você tem a informação, você tem o poder de tomar uma decisão consciente e proteger o dinheiro que você lutou tanto para guardar. Se você tem mais de 55 anos e uma previdência privada, a hora de agir é agora. Essa janela de oportunidade para trocar de tabela pode não durar para sempre. Busque um especialista de confiança, alguém que possa fazer uma análise detalhada, do seu caso, sem conflito de interesses. Não seja o próximo, Carlos. Planejar a aposentadoria é um dos atos de amor próprio mais importantes que podemos fazer. E garantir que seu dinheiro trabalhe para você, e não para o governo ou para o banco. É parte fundamental desse planejamento. Gostou dessa dica? Ela pode valer uma fortuna para você ou para alguém que você conhece. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, especialmente aqueles que estão se aproximando da aposentadoria. Vamos espalhar essa informação e ajudar mais pessoas a terem um futuro financeiro tranquilo e seguro. Inscreva-se no canal para mais conteúdos como este e ative as notificações. Obrigado por assistir e até a próxima. Uma estratégia interessante que muita gente não conhece é a possibilidade de ter dois planos diferentes ao mesmo tempo. Um PGBL para aproveitar o benefício fiscal na declaração de imposto de renda, limitado a 12% da sua renda bruta anual. E um VGBL para aplicações adicionais que você queira fazer além desse limite, onde você não tem dedução fiscal na entrada, mas paga imposto só sobre os rendimentos na saída. Dessa forma, você otimiza a parte tributária, aproveitando o máximo possível dos benefícios disponíveis, sem deixar dinheiro parado ou mal aplicado. Mas atenção, isso só faz sentido se você realmente tem volume de recursos e capacidade de aportar valores significativos. Para quem vai investir valores menores, talvez seja melhor focar num único plano bem escolhido e manter as coisas simples. Tem outro aspecto fundamental que você não pode ignorar de jeito nenhum. A previdência privada, ela tem regras muito específicas de resgate que você precisa entender antes de aplicar qualquer centavo. Existem prazos de carência, existem regras sobre como você pode tirar o dinheiro, se de uma vez só ou parcelado, se em renda mensal vitalícia ou por período determinado. Fazer a escolha errada no momento do resgate pode significar pagar muito mais imposto do que precisava ou ficar preso a uma renda mensal que não atende suas necessidades. Você precisa entender tudo isso antes, não na hora de resgatar quando já não tem mais volta, e existe ainda uma questão que pouca gente considera, mas que é absolutamente crucial para quem tem família. Como fica a previdência privada em caso de falecimento? Quem recebe, como é tributado? Passa por inventário ou não? Essas perguntas precisam de respostas claras, porque vão impactar diretamente seus herdeiros no futuro. Dependendo de como você estrutura, a previdência pode ser uma forma muito eficiente de fazer sucessão patrimonial, transferindo recursos para a próxima geração de forma mais rápida e, às vezes, até com menos tributação do que
outros investimentos. Mas se você não planejar direito, pode criar problemas gigantescos para sua família resolver justamente no momento de maior fragilidade emocional. Agora eu quero que você reflita sobre algo muito importante. Se você está nessa faixa etária e nunca parou para estudar seriamente essas questões tributárias, o que mais você pode estar deixando passar? Que outras oportunidades legais, seguras e perfeitamente acessíveis estão passando despercebidas simplesmente por falta de informação? A verdade é que o sistema financeiro e tributário brasileiro é propositalmente complicado. Quanto menos as pessoas entendem, mais pagam de impostos desnecessários, mais aceitam produtos ruins, mais deixam dinheiro na mesa. E quem mais se prejudica são justamente as pessoas honestas, trabalhadoras, que passaram a vida inteira focadas em trabalhar e ganhar dinheiro, mas nunca tiveram tempo ou orientação para aprender a proteger e fazer esse dinheiro trabalhar melhor. Você merece ter acesso a essa informação. Você merece entender as regras do jogo para poder jogar em condições mais justas. E a boa notícia é que nunca é tarde para aprender e começar a fazer diferente. Mesmo que você já tenha 60, 62 ou 65 anos, ainda dá tempo de estruturar melhor suas finanças e aproveitar benefícios que estão disponíveis. Talvez você não consiga aproveitar os 10 anos completos para a isenção total, mas qualquer economia de imposto já faz diferença significativa. Qualquer otimização tributária representa mais dinheiro no seu bolso e menos para o governo. E olha, não é sobre ser contra pagar impostos. É sobre pagar apenas o que você realmente deve e não um centavo a mais por desconhecimento. É sobre usar as ferramentas legais que existem para proteger seu patrimônio e garantir mais tranquilidade para você e sua família. Além da questão da previdência privada. Existem outros benefícios específicos para quem tem mais de 55 anos que muita gente também desconhece. A isenção de imposto de renda sobre ganho de capital na venda de imóveis residenciais, por exemplo. Se você tem mais de 55 anos e vende um imóvel que era sua residência, pode ficar isento de imposto sobre o lucro desde que não tenha vendido outro imóvel nos últimos 5 anos. Imagina que você comprou um apartamento há 20 anos por R$200 mil. E hoje ele vale 500 mil. Se você vender, o lucro de 300 mil seria tributado em 15%. Você pagaria R$45 mil de imposto. Mas se você conhece a regra de isenção para maiores de 55 anos e se enquadra nas condições, esse imposto simplesmente desaparece. R$45 mil que ficam no seu bolso ao invés de ir para a Receita. Quantas pessoas venderam imóveis sem saber dessa isenção e pagaram impostos desnecessários? Quantas perderam a oportunidade de reestruturar patrimônio de forma mais eficiente simplesmente por desconhecimento? A resposta é assustadora quando você começa a pesquisar. Tem também a questão da portabilidade de planos de previdência que muita gente não sabe que existe. Se você já tem um plano antigo com taxas altíssimas, pode transferir todo o saldo para um plano novo com taxas menores sem pagar nenhum imposto nessa transferência. Você mantém todo o histórico de aplicação, toda a contagem de tempo para a tributação regressiva, se for o caso, mas passa a pagar taxas muito menores daqui para frente. Eu já vi casos de pessoas que tinham planos antigos pagando 3% ou até 4% de taxa de administração ao ano. Quando fizeram a portabilidade para planos modernos com taxa de 0,5% ao ano, a diferença de rentabilidade ao longo do tempo foi brutal. Estamos falando de dezenas de milhares de reais de diferença ao longo de uma década, simplesmente por ter feito a portabilidade. Mas adivinhe quantas pessoas sabem que podem fazer isso? Muito poucas. Os bancos não vão te avisar porque perdem o cliente e as comissões gordas que recebiam. Você precisa descobrir por conta própria e tomar a iniciativa de fazer a mudança. E sabe o que é mais frustrante em tudo isso? Não é nem a complexidade do sistema, é o fato de que informação de qualidade sobre esses assuntos é extremamente difícil de encontrar. Você pesquisa na internet e encontra milhares de artigos confusos, contraditórios, escritos por quem claramente não entende direito do assunto ou quer te vender algum produto específico. Você vai no banco
e o gerente te empurra o que dá mais comissão para ele, não o que é melhor para você. Você conversa com amigos e cada um tem uma opinião diferente, baseada em experiências pessoais que podem não ter nada a ver com a sua situação. Fica difícil saber em quem confiar e que caminho seguir. Por isso eu bato tanto na tecla de educação financeira. Quanto mais você entende, menos depende de terceiros para tomar decisões sobre o seu próprio dinheiro. Quanto mais você estuda, mais consegue identificar quando alguém está tentando te empurrar algo que não é bom para você. Quanto mais conhecimento você acumula, mais protegido você fica contra armadilhas e oportunistas. E a parte boa é que você não precisa se tornar um especialista em finanças para se proteger e tomar decisões melhores. Você só precisa entender os fundamentos básicos, conhecer seus direitos, saber fazer as perguntas certas e ter bom senso para desconfiar de promessas mirabolantes. Ninguém vai te oferecer retornos estratosféricos sem risco. Ninguém tem fórmula mágica para enriquecer da noite para o dia. O que existem são ferramentas legais, seguras e comprovadas que, quando bem utilizadas, fazem uma diferença significativa ao longo do tempo. É sobre isso que estamos falando aqui. Se você chegou até aqui no vídeo, deixa aquele like para ajudar mais pessoas a descobrirem essas informações que deveriam ser de conhecimento público, mas não são, e se ainda não é inscrito no canal. Se inscreve agora porque vamos continuar trazendo conteúdos que realmente fazem diferença na sua vida financeira, sem enrolação e sem tentar te vender nada. A grande questão que você precisa responder para si mesmo agora é esta: sabendo que existem oportunidades tributárias e benefícios específicos para quem tem mais de 55 anos, você vai continuar deixando esse dinheiro escapar pelos seus dedos ou vai tomar uma atitude para entender melhor e aproveitar o que está disponível? Não é sobre se arrepender do passado. Não adianta absolutamente nada ficar pensando no que você poderia ter feito há 5 ou 10 anos atrás. O que passou, passou. Mas o que você faz daqui para frente está completamente sob seu controle neste momento. Você pode continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, pagando impostos desnecessários, aceitando produtos ruins, porque o gerente do banco recomendou, deixando oportunidades passarem porque não sabia que existiam. Ou você pode decidir que a partir de hoje vai se informar melhor, vai questionar mais, vai buscar entender as regras do jogo para jogar de forma mais inteligente. A escolha é sua e as consequências também, mas saiba que cada mês que passa sem você otimizar sua situação tributária é dinheiro que você está literalmente jogando fora. É oportunidade perdida que não volta mais. É patrimônio que poderia estar crescendo, mas está estagnado ou sendo corroído por impostos e taxas desnecessárias. Eu recomendo que você assista ao vídeo que está aparecendo aqui na tela, porque ele complementa perfeitamente essas informações e vai te dar ainda mais clareza sobre como estruturar melhor suas finanças nessa fase da vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.